Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Deixa eu falar isso para vocês. É que nós estamos num culto público, onde temos que fazer algumas coisas, né? Mas você sabe que se nós passarmos muito tempo cantando só o que nós estávamos cantando aqui, a unção vem e enche esse lugar? Suficientemente isso. Nós cantando só o que nós estamos cantando aqui, a unção enche esse lugar. É só continuar. É só continuar. Aleluia. 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 Hoje nós vamos falar uma mensagem sobre adultos mimados no casamento. Aleluia. Adultos mimados no casamento. Eu vou orar, eu queria que você orasse também comigo. Pai, eu te dou graças pela tua palavra e pela tua unção, pela tua inspiração. Espírito Santo, eu preciso de você. Eu preciso da capacitação, eu preciso da unção, eu preciso da inspiração. E o Senhor sabe o que eu estou falando. Eu preciso transmitir uma mensagem aqui. E eu confio em Ti para me usar para isso. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. 1 Coríntios 13, 1. Glória a Deus. Já está aqui, se você não estiver com a sua Bíblia, vamos ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Próximo. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a primeira parte do próximo versículo diz: o amor jamais, jamais, jamais acaba. Na NTHL, ela diz assim, LH na verdade, NTLH. Quem ama é paciente, versículo 4, é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, tudo suporta, com fé, esperança e paciência. Queridos, a mensagem que eu vou pregar hoje à noite, eu me inspirei num texto de uma mulher chamada Ruth Manos. Ela compartilhou no blog dela e compartilhou no Facebook. Por algum acaso eu vi isso, eu não tenho ela no Face, mas eu vi isso aqui, alguém compartilhou, e eu li, eu achei interessante e compartilhei. Então, baseado nesse texto que ela escreveu, eu queria falar
algumas coisas dentro disso. Uma irmã da igreja queria que eu falasse algo também parecido com isso. E eu acho que vai cair bem. Eu espero que eu consiga fazê-lo bem. Amém? Então, para começar, para você entender por que caminho nós vamos, eu queria ler um pouco da carta dela, daquilo que ela escreveu, para você entender o que eu quero falar hoje à noite. Amém? Aí eu vou falar um pouco de experiência, algumas coisas que eu ouvi, que eu vi, e aí a gente vai conseguir entender o tema melhor, tá bom? Vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês. A estranha geração dos adultos mimados. O fato de termos sido criados com cuidado e afeto pelos nossos pais começou a confundir-se com uma espécie de sensação de que todos devem nos tratar como eles nos trataram. Tudo começou com uma colega minha de estágio, há mais de 10 anos, que pediu demissão por acreditar que não foi criada para ficar carregando papel. Sim, carregar papel fazia parte das nossas tarefas, enquanto ajudávamos o juiz e os demais servidores públicos com os processos do tribunal. Acompanhávamos audiências, ajudávamos com os despachos e sim, carregávamos papéis entre o segundo e o quarto andar do edifício. Os pais da menina convenceram-se de que ela era boa demais para aquilo. Não importava que nós fôssemos meninas de 19 anos, no segundo ano da faculdade, sem qualquer experiência, buscando aprender alguma coisa e ganhar uns poucos reais para comer hambúrgueres nos finais de semana. Ela, que tinha a certeza de ser uma joia rara, foi embora, deixando sua vaga vazia no meio do semestre e sobrecarregando todos os demais, inclusive eu, sem nem se constranger com isso. Vocês estão entendendo? O tempo passou e quando eu já era advogada, tive um estagiário de 20 e poucos anos, que 3 meses depois de ser contratado, solicitou 2 meses de férias. Eu nem sequer entendi o pedido. Perguntei se ele estava doente ou se havia algum outro problema grave. Ele me respondeu que não, que simplesmente tinha decidido ir para a Califórnia passar dezembro e janeiro, pois a irmã estava morando lá e ele tinha casa de graça. E eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Deixei ele ir e pedi que não voltasse mais. Alguns anos depois, ouvi um grande amigo me dizer que iria divorciar-se. Ele havia se casado fazia menos de 1 ano, com direito a uma imensa festa custeada pelos pais dos noivos. Mais uma vez perguntei se algo de grave tinha ocorrido. Ele me respondeu que não estava dando certo, discorrendo sobre problemas como: brigamos por causa da louça na pia, não tenho mais tempo para sair com meus amigos e acho que ainda tenho muito para curtir. Me segurei para não dar um safanão na cabeça dele. Aos 34 anos, ele falava como um garoto mimado de 16. Tentava explicar isso para ele, mas era como conversar com a parede. Agora, foi a vez de uma amiga minha, com seus quase 30 anos, que me disse que iria pedir demissão, pois fora muito desrespeitada no trabalho. Como sou advogada trabalhista, logo me assustei imaginando uma situação de assédio moral ou sexual. Foi quando ela explicou. Meu chefe fez um comentário extremamente grosseiro no meu Facebook. Suspirei e perguntei o que era exatamente. Ela disse que postou uma foto na praia num fim de tarde de quarta-feira, depois do expediente, e o chefe comentou: espero que não esqueça que tem um prazo para me entregar amanhã cedo. E isso foi suficiente para ela se sentir mal, a ponto de querer pedir demissão de um bom emprego. Eu não sei bem o que acontece com a minha geração. O fato de termos sido criados com cuidado e afeto pelos nossos pais começou a confundir-se com uma espécie de sensação de que todos devem nos tratar como eles nos trataram. O chefe, o colega, o marido, a mulher, os amigos, ninguém pode nos tratar de igual para igual.
e muito menos numa hierarquia decente, uma hierarquia descendente. Se não for tratado a pão de ló, esse jovem adulto surta e julga injustiçado e vai embora. Acho que o mundo evoluiu e as situações nas quais se tratava alguém com desrespeito são cada vez menos toleráveis, o que é ótimo. Também é ótimo o fato de sermos uma geração que busca felicidade e não apenas estabilidade financeira. É bom termos a coragem de mudar de carreira, de recomeçar, de priorizar as viagens e não a casa própria. Mas nada disso justifica que a minha geração tenha comportamentos tão egoístas, agindo como verdadeiras crianças mimadas. E o grande perigo é que essas crianças mimadas têm belos diplomas e começam a ocupar cargos importantes nas empresas e no setor público. Vamos nos tornar um perigoso jardim de infância no qual quem manda não pode ser contrariado e quem obedece também não. Isso não será uma tarefa fácil. Queridos, na verdade, eu tenho essas coisas na minha cabeça já há algum tempo. Quando eu li esse texto, eu pensei, aquilo, sabe, se juntou a algumas coisas que eu tenho dentro de mim sobre isso. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, quando eu comecei a trabalhar, quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar, sabe que eu tinha muito desse comportamento? Tipo, o chefe não podia falar muita coisa para mim. Não, ele não podia falar. Eu não aguentava, eu não suportava, porque eu não ia levar desaforo para casa. Então eu fui de um serviço a outro, mudando de um serviço a outro, ficando pouco tempo nas empresas, que eu não conseguia ficar parado numa empresa, porque de fato, eles me contrariavam e eu não queria ser contrariado. Sabe como que é isso? Até que, quando eu comecei a aprender a palavra, eu comecei a olhar o meu comportamento como estava. Sabe, eu agindo de uma maneira assim, eu disse, parecido com isso. Sabe, mimado, parecido com isso. Agindo dessa forma, sabe, eu tenho percebido o seguinte, é difícil no Brasil, pelo menos eu não tenho visto isso, você estar numa empresa, trabalhar e ocupar um determinado cargo, por exemplo, e você não fazer outras coisas ou outras funções, é difícil isso. Nas empresas que eu trabalhei, apesar de eu ter um cargo X, eu sempre fiz Y e as outras coisas. E era muito normal. Mas normalmente a gente, eu estou falando nós que estávamos trabalhando, nós sempre olhávamos e falávamos, né? Não, eu não aceito isso. Por exemplo, às vezes você também já passou por isso, né? Eu passei várias vezes. Por exemplo, eu estava ali ocupando um cargo, e agora eles estão mandando eu fazer uma outra coisa, eu ficava irritado. Mas eu me lembro que eu comecei a tentar me comportar de uma certa forma, de que eu precisava ser submisso à liderança. O meu último emprego numa empresa, por exemplo, que eu fiquei 5 anos trabalhando, eu cheguei lá determinado que eu ia me comportar de uma maneira diferente, me comportar melhor. Sabe? E eu lembro que eu tinha, por exemplo, um encarregado, a gente tinha um gerente, tinha um encarregado, e eu lembro que o encarregado, ele era aquele tipo de pessoa que as pessoas zombavam dele, os funcionários zombavam dele. Só que eu tinha aquele conceito comigo de que eu precisava ser submisso a ele, mesmo que os outros zombavam dele. Por exemplo, a gente estava aqui, e ele pegava um de nós para fazer alguma coisa, e ele sempre escolhia aquele que, é claro, vai obedecer a ele. Então, se eu estivesse no meio, ele ia me pegar, porque eu ia obedecer a ele e os outros iam rir dele. E às vezes eu saía dali nervoso com ele, porque ele só me olhava, só olhava para mim, só pedia para mim fazer as coisas. Então ele me pegava do meio de uma roda de pessoas que estavam ali sem fazer nada, e me pegava ali para fazer algo, e eu ficava pensando, por que ele só chama a mim? E ao mesmo tempo eu pensava, mas eu não posso ter esse tipo de pensamento. Não importa, eu tenho que ser obediente. Porque eu estava lá determinado que aquele seria o meu último emprego e depois eu iria para o ministério. E se aquele seria o meu último emprego, eu teria que sair em sucesso com a minha própria vida. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Não sucesso financeiro, não sucesso profissional, mas sabe, sucesso na minha vida interior. Sabe, tipo assim, que eu realmente passei por ali e eu fui obediente. Que eu passei por ali e eu me comportei como um cristão. Que eu passei por ali e eu respeitei a autoridade. Porque às vezes eu lembro de um rapaz cristão
Cristão como eu, porque às vezes eles têm esse conceito. Eu me lembro desse rapaz, ele dizendo assim: quem manda em mim é Deus. Ele estava dizendo assim que ele não ia obedecer o chefe, porque quem manda nele é Deus. Aí você percebe que uma pessoa dessa não conhece a Bíblia. E eu achei aquilo um absurdo. Eu jamais esqueci aquela resposta daquele rapaz. Ele dizendo, ele pensa o que esse chefe? Quem manda em mim é Deus. Mas como assim? Se Deus realmente manda em você, o seu chefe deve mandar em você. No caso de você estar debaixo da autoridade dele ali naquele serviço. O seu chefe. Então, se realmente você obedece a Deus, porque ele estava dizendo que ele obedece a Deus. Eu estou falando isso porque está cheio de gente que tem esses conceitos. Eles dizem que eles não estão obedecendo o chefe, o encarregado, o diretor, o gerente, porque eles obedecem somente a Deus. E eles não sabem que eles estão desobedecendo a Deus quando eles não estão obedecendo a autoridade na empresa. Às vezes eles pensam que eles obedecem o pastor, eles obedecem o líder dos jovens, eles obedecem o líder do louvor, eles obedecem na igreja. Porque eles pensam, a igreja é espiritual. A igreja tudo é espiritual. Mas lá na empresa, não. É coisas naturais, eles pensam que é coisas naturais. E quando eu cheguei naquela empresa, eu tinha esse conceito. Aqui é a igreja para mim. Aqui é o reino de Deus para mim. Então eu tenho que me comportar de tal forma a obedecer à autoridade, porque Deus está vendo. Deus está vendo como eu me comporto diante de autoridade. Porque às vezes nós pensamos assim, tem gente que eles estão muito enganados. Realmente eles fazem tudo direitinho na igreja. Eles realmente obedecem tudo na igreja. Você pega, às vezes até ele é gerente lá na empresa dele. Quando ele chega na igreja, ele até varre a igreja. Mas quando um diretor fala com ele, eu sou cristão e quem manda em mim é Deus. Não, querido. Se Deus manda realmente em você, Deus manda ser submisso a todas as autoridades, porque a autoridade foi constituída por Deus, não a pessoa, mas a autoridade. Não a pessoa. Por exemplo, hoje o nosso presidente chama-se Michel Temer. Por mais que não foi Deus que colocou o Michel Temer lá, a autoridade foi estabelecida por Deus, e ele chegou lá. Então, por ele ter chegado lá, ele é o nosso presidente. E a gente precisa honrar ele. Nós não podemos falar mal da nossa autoridade. Agora, eu estou querendo ir por esse caminho aqui. Adultos mimados no casamento. Vamos entrar nessa parte aqui do casamento. Mas por que falar dessas partes na empresa e lá fora? Porque, sabe, queridos, tem pessoas que casam. E aí eles saem para a vida. Para você saber como isso tem a ver tudo com o casamento. Porque você está casado, você homem, mulher, está casado. E aí você tem esse tipo de comportamento lá fora, você vai comprometer o seu casamento. Você vai comprometer o seu relacionamento. Entende? Então, pessoas mimadas normalmente são egoístas. Só pensam em si mesmas. Pessoas mimadas, elas são egoístas. Elas tendem a ser egoístas. Elas pensam que tudo gira ao redor delas. Se elas forem contrariadas no casamento, meu amigo, se não for do jeito delas, elas não querem. Porque quando elas eram criança, então os pais rodeavam elas, cercavam elas e davam tudo para elas, faziam de tudo para elas. Quando era bebê, por exemplo, os pais tentavam adivinhar o choro, o que aquilo significava. Então assim, ela não precisava dizer que estava com dor de barriga, os pais tentavam adivinhar e eles corriam em cima daquilo para poder cuidar. Quando estava com fome, só chorava, eles recebiam. Então eles foram crescendo e sendo criados com esse tipo de comportamento. Então eles chegaram agora no casamento assim. Eles só esqueceram de crescer. Não esqueceram de casar, não, de jeito nenhum, mas eles só esqueceram de crescer. Eles só esqueceram de que agora eles estão num casamento, e num casamento as pessoas pensam de maneira diferente um do outro. Eles não têm os mesmos pensamentos, não foram criados na mesma casa, não tiveram a mesma cultura de criação, não são iguais. Então, quando chega no casamento, são duas pessoas totalmente diferentes. Só que se são duas pessoas totalmente diferentes, mimadas, como é que faz?
Se são duas pessoas completamente mimadas, que quer tudo girando ao redor delas, como é que faz? Se sempre eu vou ter a razão, olha só, no casamento, a Viviane e eu, você sabe que às vezes ela vai errar e às vezes eu vou errar. Nós temos que saber disso, queridos. Às vezes ela vai ter razão e às vezes eu vou ter razão. Não é sempre que ela tem razão ou sempre que eu tenho razão, mas normalmente nesse tipo de relacionamento onde eles são mimados ou onde um é mimado, sempre essa pessoa quer ter razão. E sabe, queridos, pessoas mimadas sempre querem que as coisas girem ao redor delas. Se não for do jeito delas, então não vale. Pessoas egoístas, porque pessoas mimadas são egoístas, sempre fazem chantagens emocionais para conseguir o que querem. Sempre estão fazendo chantagem. Sabe, quando o camarada ele sabe que a moça, ela gosta muito dele, gosta demais dele, ele tira proveito, fica tirando proveito disso. Fica tirando proveito para fazer do jeito dele, para ser como ele quer, nós vamos fazer uma viagem. Vamos imaginar que eles estão juntando dinheiro, o casal está juntando dinheiro, porque agora eles decidiram que eles querem ir numa viagem. Vamos imaginar, fala um lugar aí, Porto de Galinhas, vamos pensar nisso. Porto de Galinhas, eles estão ali planejando e eles estão aqui trabalhando junto e juntando dinheiro porque eles querem ir para esse lugar. Eles determinaram que eles vão para esse lugar. De repente, o mimado, ou pode ser a mimada também, mas eu vou colocar a figura dele. O mimadão, ele vira para a esposa e fala assim: rapaz, fala um outro lugar, gente, só para me ajudar, um outro lugar bonito também, bacana. Cancún, ele está ali, aí ele vira para a esposa e fala: rapaz, lá em Cancún tem umas coisas que você vai gostar quando a gente comprar lá. Comprar? Como assim? Quando a gente estiver lá e a gente comprar algumas coisas, você vai gostar, porque eu vi lá que tem um objeto que você gosta. Mas a gente vai para outro lugar. Não, já está tudo certo, eu já negociei, já está tudo certo. Nós vamos para Cancún. Já está tudo certo, ó. Já acertei. Mas a gente estava juntando dinheiro para a gente ir para Porto de Galinhas. Não, fica tranquilo. Eu sei que é um pouco mais caro. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E outra, as coisas que você gosta estão lá. Então, fica, sabe, sem conversar. E daqui a pouco a esposa, ela fala assim: não, mas a gente não combinou isso. Não. Mas agora nós vamos para lá. Já decidi que nós vamos para lá. E não adianta, eu já decidi. Sabe, egoísta. E sem contar, sabe, queridos, eu tenho observado isso acontece com muita gente. Muitas mulheres se aproveitam dos maridos por saber que eles não ficam sem sexo, então usam isso para conseguir o que querem, fazem chantagens emocionais. Muitas mulheres fazem isso. Ela sabe que o camarada não consegue ficar sem. Ele não consegue ficar sem. A mulher aguenta, mas o homem não aguenta. Então, agora ela vai tirar proveito disso. Então, vai ser tudo do jeito que ela quer, porque senão não tem. Não tem. E aí, se o camarada... você não me tratou bem. Não me tratou bem. Sabe, porque acabou de ouvir a pregação de que tem que construir, né? Tem que construir no dia a dia, tem que tratar. Então a mulher fica: vai me tratar bem? Se não tratar bem, hoje à noite, não vai ter. E aí fica querendo que o camarada até quase que ajoelha. Tem que ser do jeito que ela quer. Tem que ser do jeito, senão não vai ter. Tem muito disso, gente. Muitas mulheres tirando proveito. E ainda, eu estou falando de que fazem isso, mas tem algumas que passam mês após mês, fazendo o cara rasteja. Vem vindo rastejando. Não vai ter. Já 3 meses o cara está... 3 meses, o camarada não aguenta mais. Não aguenta. Vai orar, algumas mulheres vão dizer para eles orar. Vai orar. E o camarada está orando faz 3 meses. Ele já confessou a palavra. Eu declaro que a minha esposa, essa noite, eu declaro. Ele pega os textos bíblicos e começa a orar.
e confessar, e ainda, o Espírito Santo, eu não sei orar como, eu vou orar no Espírito para ver se toca o coração dela, em línguas não tem jeito. Aí ele começa, rebacatararabassi, ele está pensando naquilo, rabacatararabassi, porque ele quer convencer a mimada a conceder para ele o que é devido. Sabe, queridos, por que mexer nisso? Eu tenho visto, queridos, mas isso não é só, eu estou usando a mulher nesse caso, né, para fazer isso. Mas sabe, queridos, eu tenho visto homens e mulheres mimadas dentro dos casamentos e fazendo o outro de gato e sapato. É assim, não é? Que fala? De gato e sapato. Gato e sapato. Se não for do meu jeito, eu não quero. Não vai ser. Queridos. E assim, o pastor William estava me contando que dois jovens se casaram. 2 jovens. Filhinhos de papai, por assim dizer. Se casaram, né? Filhos de pastores, né? Casaram. Se gostaram, se casaram. E aí, 6 meses depois, não dá. Por quê? Porque eles perceberam que alguém tinha que lavar roupa, alguém tinha que fazer comida, alguém tinha que... Eles falaram, não dá. Os dois, né? Os dois simplesmente viraram um para o outro e falaram assim, vamos embora para a casa dos nossos pais, que lá a gente tinha tudo. Cada um vai para sua casa. Mimados. No casamento, querido, nós vamos ter que passar por coisas e engolir coisas que a gente não estava acostumado a engolir. Sabe? E o amor, ele não se ufana, não se ensoberbece. O amor não é egoísta. Tudo sofre. E acredita o melhor a respeito da outra pessoa. Quando você entra no casamento, você tem que entrar sabendo que vai passar por essas coisas. Agora, quando você está lá dentro, é hora de você colocar suas vontades de lado. Porque imagina, querido, junto comigo aqui, se o marido e a mulher começarem já a pensar, eu já tenho que jogar minhas vontades de lado, porque agora somos 2, não sou mais só eu. Somos 2. Vamos ter que alinhar as coisas. Vamos ter que alinhar para fazer junto. Então, às vezes nós vamos comer no McDonald's e às vezes nós vamos comer na churrascaria. Às vezes ela vai comer na casa onde come coisa japonesa. Eu disse bem, ela. E às vezes nós vamos para a churrascaria. Você entende o que eu estou dizendo? Então, queridos, olha só. Alguns homens, eles tiram proveito de situações onde as mulheres, como eu falei, as mulheres, imagina assim, a irmãzinha, ela gosta tanto do rapaz, tanto, mas gosta tanto, ela queria tanto casar com ele que ela conseguiu. Queria tanto casar com ele, ela conseguiu casar com o bonitão da igreja. E agora casou com o bonitão da igreja, e o bonitão, sabendo que ela teve que lutar, o que ela faz? Começa a ser tudo do jeito dele. Tudo do jeito dele. Tudo como ele quer. Então, nós estamos diante de nós com uma geração de gente mimada por todo canto. Por todo canto. As pessoas chegam na igreja e elas querem do jeito dela. Certa vez, alguém queria um cargo aqui na igreja. Queria um cargo. Estava ficando magoada comigo, porque queria o cargo. Uma vez uma irmã disse para mim assim, se me tirar da liderança, eu saio da igreja. Eu pensei, está fora da liderança. Está fora da liderança. Tirei da liderança e saiu da igreja. Saiu da igreja. Então ela estava na igreja por causa da liderança? Não, na verdade não é isso. Ela não estava na igreja por causa da liderança, mas acontece que ela queria dar uma de tipo, uma pressão, sabe como que é uma pressão? Vou fazer pressão. Se me tira, eu estou fora.
E saiu. Para mim já tinha saído mesmo. Quando disse isso para mim, acabou. Acabou. Está fora. Uma geração de gente mimada que quer tudo do jeito delas. Tudo do jeito delas. Sabe, queridos, nós temos que ter um coração humildes e especialmente humildes dentro dos casamentos. Porque com essa mentalidade nós vamos ter sucesso nos casamentos. Às vezes eu tenho que ceder para ela. Às vezes eu tenho que pedir desculpa. Se você nunca está errado, tem algum problema aí. Provavelmente você deve estar sempre errado. Sabe aquela pessoa que nunca está errado? Aquela pessoa nunca está errado, nunca. Se nunca está errado, provavelmente é porque está sempre. É claro que eu entendo que num casamento, duas pessoas, tem que haver um erro aqui, um erro ali, né? Não é sempre que aquela pessoa está errada. Mas a pessoa não consegue pensar que às vezes ela erra também. Você entende? Você começa a perceber onde está o coração da pessoa quando você começa a perceber que nunca pede desculpa. Não, nunca pede desculpa. Sempre a moça que pede desculpa para o rapaz, sempre ela está errada e pede desculpa. E às vezes ela sabe que ela não está errada, mas se ela não pedir desculpa, o camarada não fecha, não abre a cara, está fechada. Está emburrado. Fica emburrado. Por que você está emburrado? É aquilo lá. E aí a mulher vai lá se humilhar. Me perdoa, amor, me perdoa. Eu estava errado, me perdoa. Mas não estava errado, sabe que não estava errado. O camarada também sabe que ela não estava errada, mas... tem que pedir desculpa. Você entende? Tem muito disso, gente. E normalmente quem é mimado que age assim, ou mimada, não é? Que fica agindo assim. Você percebe que assim, ó. Só que também alguns. Deixa eu falar isso aqui para vocês. E não tem nada a ver com a Érica, tá bom? Às vezes, porque isso estava no meu script. Às vezes, por exemplo, se há um mimado, há um mimador, sim ou não? Não é? Se há um mimado, há um mimador. E o mimador contribui muito para isso. Então, às vezes, essa pessoa, quando começa a entender, perceber, porque às vezes é tarde demais quando a pessoa percebe e ela vai embora. Mas aí, o mimador, ele tem que começar a dar uns cortes. Tem que começar a dar uns... chega para lá. Sabe? Não chega para lá. Vamos imaginar que ela me mimou demais. Ela me mimou. Fez tudo que eu queria, do jeito que eu queria. Eu gostava de azul, tinha que ser azul. Eu gostava de carne de porco, tinha que ser carne de porco. Tudo do meu jeito. Tudo do meu jeito. Chega um ponto que ela tem que entender o seguinte: vou começar a cortar esse negócio. Começar a cortar, dar um basta nisso aí. Para que o mimado possa crescer. O mimado possa despertar para a vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Despertar. Então, gente, nós não podemos nem estar na categoria do mimado e nem do mimador. Não é? Porque o mimador contribui para que a pessoa continue fazendo as criancices. Às vezes tem 25 anos e se comporta como se tivesse 10. Né? Algumas pessoas, eles acham... Desculpa eu falar isso, gente. Algumas pessoas acham que eles casaram com a mãe. E outras pensam que casaram com o pai. Não, você não casou com a sua mãe. Ok, vocês têm que entender o seguinte, deixa eu falar isso para vocês. Eu estou pregando para vocês que estão aqui, mas eu estou pregando para outras pessoas também, tá bom? Então não fica pensando, o pastor está falando aqui, tem meia dúzia de gente, o pastor está falando para nós. Não, eu estou pregando, só estou pregando, porque estava no meu script, amém? Então, queridos, nós temos que ter na nossa cabeça assim, não é a minha mãe, a Viviane não é a minha mãe. Ela não é minha mãe, ela é a minha esposa. Assim como também eu não sou o pai dela. Não sou o pai dela. Sabe? Estou de bico.
Mas por que não vai falar comigo? Não vou falar com você hoje. Estou de bico. Não, eu não sou seu pai. Você entende? Ou então, imagina eu, né? Estou de bico com a Viviane. Não vou falar com a Viviane hoje. Não vou, pastor. Fala não. Fala não. Não vou. Não pôs minha comida no prato. Pô, sempre ela colocava. Agora, tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Eu tô de bico. Mas por quê? Olha lá. Não, queridos. Uma geração que precisa acabar com o mimo. E sabe por que nós somos assim? Sabe, tudo ficou fácil para nós. Não é? Antigamente, para você fazer uma ligação, o que você tinha que fazer? Você pegava, ia no bar do Zé, comprava umas fichas, não é? Chegava lá no orelhão, plim, discava, o negócio você tinha que esperar ele voltar, aí você de novo, aí você ficava esperando ele voltar de novo. Se o número era o 0, e se tivesse 3 0? Aí você tinha que ficar na linha esperando, né? Agora, as pessoas que mandam uma mensagem, pô, olha lá, tá lá online, lá não responde. Não responde. Mas você acabou de escrever. Tá dando enter ainda. Não responde. Já faz 3 minutos que eu mandei a mensagem e não fala nada. 3 minutos. 3 minutos era o tempo que aquele negócio ia girando assim, ó. Era 3 minutos cada número. Mas, sabe, queridos? Nós ficamos assim, não é? Alguém disse que chegou no avião e estava disponível Wi-Fi. Não é normal, né? Não, né? Pelo menos onde eu fui não tinha Wi-Fi disponível no avião. Não é que, ó? É normal? Está ficando normal. Mas então estamos entrando nisso, né? Mas o camarada chegou no avião e aí, porque está começando essa regra, ele chegou no avião, certo? Aí tem lá a plaquinha escrito Wi-Fi disponível. Só que aí a rádio avisou lá, a pessoa avisou lá, como é que chama, de bordo? A comissária de bordo avisou que estamos com um probleminha, não deu hoje, então nós não vamos disponibilizar o Wi-Fi. Onde já se viu, não vai ter Wi-Fi. O camarada nem sabia que tinha. Quando ele chegou lá, estava escrito que agora ia ter. Não sabia que tinha. Aí avisou que não vai ter Wi-Fi. Como assim não vai ter Wi-Fi? A nossa geração. A nossa geração. Não é? Vamos sair para comer. Quanto tempo? 40 minutos. 40 minutos? Queremos as coisas muito mais rápido. Queremos chegar em casa e estar na mesa. Então nós ficamos mimados por causa dessas coisas. Vocês entendem? Amém? Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei no casamento, quando eu me casei com a Viviane, e normalmente é assim. Às vezes choca. Né? A gente estava acostumado lá em casa, com a mãe, com o pai. E aí eu entrei no casamento com ela. E agora eu percebi que ela tem vontade. E agora eu percebi que ela não concorda com tudo que eu quero. E agora eu percebi que ela não tem os pensamentos que eu tenho. E eu gostaria que ela tivesse os pensamentos que eu tenho, mas ela não tem. Às vezes os pensamentos dela são tão diferentes do meu, que eu penso, meu Deus, eu casei com ET. No sentido de pensar tão diferente de mim, entende o que eu estou dizendo? Tipo, você chega ali e as ideias são outras. Os pensamentos são outros. E aí o que você faz? Se adapta. E ela se adapta. E eu me adapto. E ela se adapta. E eu me adapto. E a gente vai
se fundindo, virando um. Agora, tem muita coisa que nós somos parecidos, queridos. Iguais. Iguais. Como se fosse da mesma, ter nascido da mesma mãe. Por quê? Porque a gente vai se fundindo cada vez mais. Ficando cada vez mais junto, mais intrínsecos. Eu lembro que o Kenneth Hagin certa vez disse, quando ele tinha 50 anos de casado, Coreta, que ele estava amando ela muito mais com 50 anos de casado do que lá atrás. É assim que tem que ser. Cada vez, aquela paixão que eu tinha pela Viviane, porque eu me apaixonei por ela primeiro, não é? Eu me apaixonei por ela e disse, vou casar com ela. Então, aquela paixão, eu não tenho aquela paixão mais. Mas o amor, hoje, é maior do que antes. Sabe? As pernas não tremem quando ela chega mais. Ela está vindo aí, ela está vindo aí. Ela está vindo aí. Mas o meu amor por ela é maior do que antes. É maior, não tem comparação. Vocês entendem o que eu estou pregando? Não tem comparação. Então, isso vai crescer cada vez mais. Cada vez mais. Há uma unção disponível aqui para curar.